Clara, eu sou estudante de Pedagogia da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu trabalho no PIBID, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. Quem coordena a parte da Educação para Jovens e Adultos é a Analise Jesus, eu trabalho com ela. Eu cheguei na EJA meio que assim por acaso, sabe? Eu me inscrevi para a bolsa e aí eu fui chamada, fui selecionada no processo. E aí hoje eu trabalho numa turma externa. Essa turma externa ela funciona no Centro de Apoio Comunitário do bairro Serrano, aqui em BH. E ela é uma parceria com a Escola Municipal Maria de Magalhães Pinto. E aí nessa turma externa a gente tem, a maioria das educandas são mulheres idosas em fase de alfabetização. A gente também tem um grupo de jovens e adultos do processo de certificação também. E aí sou eu mais 6 bolsistas nessa turma. E aí a gente trabalha, a gente reveza. Às vezes tem semana que a gente vai para alfabetização, tem semana que a gente vai para certificação também. Eu já tinha interesse pela EJA, assim, foi meio por acaso que eu entrei, mas quando eu entrei eu gostei de entrar na EJA porque a referência que a gente tem de Paulo Freire no currículo de pedagogia, no curso de pedagogia, a gente tem a referência, mas a gente não estuda muito na grade curricular. E eu já tinha interesse em estudar isso mais, e eu sabia que para estudar mais sobre educação libertadora, eu tinha que estudar por fora, eu tinha que dar um jeito de arrumar alguma coisa por fora. Então eu cheguei na EJA com esse intuito mesmo, assim, de tentar perceber esse viés de educação libertadora mesmo, que a gente não encontra muito em escola particular, e aí a gente também não encontra muito essa discussão dentro da universidade, dentro da sala de aula. E aí eu apaixonei assim com a EJA, é uma coisa que eu vejo muito educador de EJA falar, que chega na EJA e se apaixona, assim, e eu acho que é muito verdade que eu sinto isso. E aí eu gosto muito, assim, porque eu vejo que essa educação libertadora, ela é possível de acontecer, porque eu vejo ela acontecendo, sabe? E dá pra fazer diferente. O que me encanta na EJA é isso, assim. Tem maneiras de fazer que a gente não precisa fazer igual todo mundo faz, todo mundo sempre fez. A gente pode ter ideias, a gente pode usar a nossa criatividade, a gente pode usar o nosso conhecimento, trocar esse conhecimento dentro da sala de aula, e isso me incentiva a ser uma educadora melhor no futuro, sabe? Porque é isso mesmo, assim, essa dinâmica me deixa muito instigada para poder trabalhar. Eu me inscrevi para o grupo de trabalho na temática de relações étnico-raciais, que também é uma discussão que a gente não vê muito em sala de aula, dentro da universidade, dentro da academia, e eu queria ver essa discussão a partir da perspectiva de educadores da EJA, porque a EJA ela não é muito trabalhada no currículo de pedagogia lá na universidade. E aí eu queria ver essa perspectiva, sabe, dos educadores enquanto como ensinar, sabe? E aí, até agora, o que eu pude perceber a partir desse tema, assim, é que o reconhecimento de cada sujeito, ele é muito importante nesse processo. E aí que esse reconhecimento ele se dá pelo diálogo. Vários educadores falaram isso nas discussões que foram promovidas ontem e anteontem, que essas relações elas são melhor trabalhadas quando esse diálogo acontece a partir do reconhecimento de cada sujeito, né, naquele contexto, sabe? E isso é um pouco do que eu aprendi até agora, assim. Claro que tem dificuldades assim, principalmente no Brasil, um país completamente racista, e essas dificuldades também foram discutidas, injúria racial sendo cometida dentro da sala de aula, contra professor, contra aluno, e aí que essas discussões também foram muito importantes, porque a gente vê a realidade mesmo, né? Não é nada um conto de fadas, né? A gente acha que, às vezes, a gente tem um olhar muito romântico sobre a educação, que a gente vai chegar lá e que todos os educandos vão te ouvir da mesma forma, e que é só para isso que serve a educação, é para o professor chegar lá e falar, não é isso, né? E aqui também, nesses grupos de trabalho, eu pude perceber que
é uma aula mesmo, eu acho que a aula tem que ser assim, sabe? É trocar. Eu sou universitária e eu troquei saberes com educandos da EJA, educadores de EJA, e foi muito importante para mim, assim, ver a perspectiva desses sujeitos, sabe? Também, pelo que eu, antes de vir para esse encontro, eu tava até meio perdida, assim, falei, não sei ainda qual que é o propósito, né? E aí eu também fui aprendendo isso aqui, assim. Eu acho que o encontro ele é muito importante, principalmente porque ele une esses educadores, esses educandos, os discentes universitários, docentes universitários, gente que pesquisa esse assunto. Eu acho que promover esse diálogo nesses grupos, eu acho que ajuda muito porque você tem essas perspectivas diferentes e você troca esses saberes e é uma coisa que a gente sai da bolha, sabe? Porque se eu tô só dentro da universidade e se a professora da EJA só tá dentro da sala de aula enquanto professora e não troca esse saber com o educando, isso aí fica meio, acho que fica só, a perspectiva do educador da EJA fica só como essa perspectiva, sabe? Ele não escuta o outro e aí não escuta o que a academia também tem para falar. E aí eu acho que a importância desse encontro é isso, assim, promover esse diálogo entre diferentes perspectivas. A importância desse encontro é dar reconhecimento, visibilidade mesmo para a EJA. Eu acho que no momento que a gente está, ela corre muito risco mesmo. Eu penso nas educandas com quem eu trabalho, que são idosas, que se a educação de jovens e adultos passar a ser à distância, muitas delas não vão ter motivação para fazer, porque o contexto delas é a convivência mesmo, sabe? Elas saem de casa e para elas é bom sair de casa para poder aprender. E elas querem aprender, elas não saem só para conviver com as pessoas, não é só o convívio social que é importante, mas é também. Então, eu acho que é importante que isso esteja sendo discutido e entre nós e que isso seja passado à frente, sabe? Que as pessoas vejam que a gente está discutindo isso e que isso tem importância.